Bom dia, maravilhosas discípulas do Senhor Jesus. Que seja mais um dia incrível na presença de Deus. Hoje é o nosso terceiro dia em vídeo, mas é o segundo dia do seu jejum. Eu espero que você esteja bastante empenhada nessa transformação que você vai viver nos próximos dias, que você possa sair da estagnação que você está. Amém? Em nome de Jesus. Eu trouxe aqui uma anotação para nós começarmos a iniciar a nossa palavra de hoje, aonde diz assim, Mateus 5:6. Bem-aventuradas, eu vou pôr no feminino, as que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou serão saciados, né? Nós aqui que estamos fazendo jejum, seja por causas da nossa indisciplina no corpo, indisciplina no comer, ou seja porque você sente que você está estagnada espiritualmente, a palavra nos garante que somos bem-aventuradas quando nós temos fome e sede de justiça. Quem é a nossa justiça? A nossa justiça é o Senhor Jesus, que nos deu a possibilidade de na cruz do Calvário sermos justificadas, amém? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, todas as nossas falhas, os nossos pecados, né? Aquele que diz que não tem pecado já peca, são colocados na cruz do Calvário e o sangue derramado faz dele maldito e nós inocentes. Então o sangue dele derramado por nós nos justifica. E se você tem fome de justiça, você será saciada. Amém? Em nome de Jesus, que o seu espírito, que a sua alma, ela possa encontrar alimento no Senhor nesse tempo que nós estamos aqui buscando não apenas uma disciplina física, mas principalmente sermos fortalecidas por algo maior, porque é esse algo maior que vai nos ajudar, né? Até então, nós não conseguimos sozinhas, mas com a presença de Deus junto, porque Deus se importa com o que você vai fazer no seu corpo, Ele vai te ajudar neste processo. Amém? Em nome de Jesus. E as dicas aqui que eu quero dar hoje para quem está principalmente na questão de comer emocional. Às vezes até nós temos pessoas aqui com peso adequado, eutróficas, né? Com peso certinho, mas que comem muito errado. Não comem fruta, não comem verdura suficiente, passam dias sem beber quase nada de água, tomam um monte de refrigerante, comem doce demais, se saciam demais na comida. O Senhor pode te ajudar a transformar isso, amém? Em nome de Jesus, que você possa reprogramar os seus pensamentos e entender que a comida, ela não pode ocupar o lugar do Senhor. E nós temos que aprender a treinar o nosso pensamento. A palavra de Deus já nos fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Você tem que substituir os seus pensamentos de desânimo, os seus pensamentos de derrota do dia a dia, os seus pensamentos de estagnação. Ai, comigo nada dá certo, eu não consigo fazer, eu não consigo persistir. Acho que Deus não tem planos para mim. Acho que Deus sonhou coisas para todo mundo, menos para mim. Amada, o Senhor está te conduzindo. Substitua as tuas palavras para eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu confio que o Senhor está me conduzindo. Eu confio que o Senhor tem planos para minha vida. A palavra de Deus nos fala que os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos planos. O Senhor tem sonhos para você que você nem mesma pôde sonhar. Quando eu vivi momentos bem difíceis na minha vida, quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos.
E eu passei por um processo muito difícil. Eu falo no meu livro ali que quando meu pai faleceu, eu passei por um processo de dívida muito grande, porque eu era dependente totalmente financeiramente do meu pai, e eu fiquei com uma dívida absurda que eu não tinha condições de pagar. Essa dívida, ela representava muito mais do que eu ganhava, e cerca de, eu não lembro exatamente agora, mas 20 vezes eu acredito que eu ganhava no mês. Isso se eu não gastasse nenhum real, né? Eu estudava naquela época numa faculdade particular, eu tentei medicina na federal, não passei, tentei nutrição numa outra faculdade, passei. E meu pai pagava a minha faculdade, mas com a morte do meu pai, eu acabei ficando endividada. E eu pensava, o que vai ser de mim agora sem o meu pai? O que vai ser de mim agora se aquilo que eu tinha como meu sustento foi embora? E sabe, amadas, eu fiquei até indignada com Deus na época, fiquei chateada com Deus. Eu não era convertida. Eu já tinha ido à igreja uma única vez com 11 anos, onde eu tinha aceitado Jesus, eu recebi uma Bíblia e eu buscava Deus em casa. Mas eu não tinha tido uma conversão. Por quê? Eu não fui criada na igreja, eu não entendia muito bem a palavra, eu não tinha ninguém que me explicasse nada, não existia internet. Então, até ali os meus 14, 15 anos, eu li bastante a Bíblia. Ali pelos 16 eu comecei a namorar, comecei a viver uma vida mundana, normal, né? De namoro, de relacionamento íntimo com meu namorado. Até deixei meio a Bíblia de lado, de vez em quando eu dava uma lida. Só que ali eu já perdi minha autoridade espiritual, porque eu estava em um pecado, né? De fornicação ali, né? Tendo relações com meu namorado, né? Sem estar ali devidamente casada. Mas eu também não entendia por que eu não tinha autoridade espiritual. Só fui entender quando realmente o meu pai morreu. E aí eu falei, bom, agora eu tô brava com Deus. Porque Deus sabia que eu precisava do meu pai para esse processo todo financeiro, emocional. E Deus levou meu pai. Então, poxa, que Deus que é esse, né? Revolta interna. E sabe, amadas, o Espírito Santo falou comigo e me falou assim: se você conhecia alguma coisa sobre um pai até aqui, era uma amostra do que eu sou. Porque eu sou amor, né? Deus é amor. E qualquer forma de amor que eu tivesse conhecido no meu pai até então era só uma pequena parte da grandeza de quem Deus era. E Deus me falou: agora você vai experimentar o que é ter a provisão de um pai em tudo, emocional, financeira, em todas as áreas da sua vida. Eu vou te ajudar nesse processo. E olha, amadas, como a palavra nos diz mesmo, o que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu vivo isso até hoje. Muito mais provisão financeira, abundância emocional dentro de mim. Eu realmente conheci um pai quando eu perdi o meu pai aqui, que era a minha confiança em Deus. Então, quanto foi maravilhoso saber que Deus estava me conduzindo, que mesmo que alguns dias fossem dias tão difíceis, as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã. E como eu falei na live, Deus tem, amadas, uma porção diária para você. Ele é o pão da vida. E não faz sentido nós nos alimentarmos de uma porção que não é a nossa porção diária. Não dá para você comer, estou falando fisicamente de alimento, a porção que é para hoje, amanhã e depois da manhã. Assim como Deus nos fala para pedir lá o pão nosso de cada dia, ele tem a provisão diária física,
de comida para nós, para cada dia, e Ele tem a provisão espiritual para nós, para cada dia. Amém? O Senhor não esqueceu de você. Busque-o e seja transformada dia a dia pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu quero trazer aqui uma reflexão e uns exercícios, né? Quando você estiver sentindo fome, você precisa perguntar: será que eu estou com fome física ou com fome emocional? Eu coloquei lá para vocês uma escala da fome, certo? Essa escala vai de 1 a 10. O 1 é o vermelhinho, né? Para cá, quando você abrir lá, você vai ver assim. O 1 é quando você está com muita fome, faminta, com sensação de fraqueza, né? Tontura. O 2, muita fome, irritada, pouca energia, estômago fazendo ruídos. O 3, bastante fome, já começa a ficar verdinho. O 4, começa a sentir um pouco de fome. O 5, satisfeito. O 6, ligeiramente cheio. O ideal, amadas, é que vocês fiquem entre 3, 4, 5 e 6. Então, assim, eu vou comer se eu estiver com bastante fome ou se eu começar a sentir fome. Eu não posso ficar desconfortável, comer demais, aquele verdinho já ficando ali pro amarelo, o 6 ligeiramente cheio, não é bom, tá? Você tem que ficar 3, 4 e 5, com um pouco mais de fome, só não fique com fome demais, que te cause muito desconforto, mas também não pode ficar cheia demais. Então, o ideal é a gente ficar entre 3, 4 e 5, tá? Então, como que eu vou saber se é fome física ou se é fome da alma, fome das minhas emoções, fome emocional? Então, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos dizer que você não goste muito de comer arroz, tá? Igual alguém ali comentou comigo: ah, eu não gosto muito de arroz integral, não sou fã, mas até come, né? Ah, não me faz muito bem, não me digere muito bem arroz integral. Então, a pergunta que você tem que fazer a hora que você vai comer, para saber se é fome física ou emocional. Agora, eu comeria arroz integral? Se a sua resposta for sim, a sua fome é física. Se a sua resposta for não, eu não comeria arroz integral agora não comeria arroz puro. A sua fome não é física, ela é uma fome emocional. E para a fome emocional, nós precisamos transformar a nossa mente, tá? Então você precisa renovar e transformar a sua mente. Você precisa se questionar, se perguntar, se distrair e sair dessa fome emocional. Então você vai perguntar assim: tá, se eu comer agora com essa fome emocional, isso vai me fazer bem depois? Vai passar essa fome emocional? O que eu estou sentindo agora? Tente nomear o seu sentimento. Ah, eu estou ansiosa, eu estou um pouco depressiva, eu estou passando por um momento de estresse, de nervosismo. Tente nomear o seu sentimento e escreva sobre esse sentimento, né? Esse sentimento, ele vai fazer você parar de comer ou você se sentir melhor depois que você comer, depois que você comer, essa comida vai parar com esse sentimento? Talvez ela vai aliviar muito momentaneamente essa ansiedade, porque vai subir um pouco a sua dopamina, a sua serotonina, mas daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai vir essa fome emocional de novo. E aí você vai dar de novo comida para ela. Como é que vai ficar depois? Vai vir a culpa.
E quando vier a culpa, você vai ficar muito pior do que você estava antes, porque você vai ficar ansiosa novamente e, além de tudo, você vai se sentir culpada. Então, não adianta você comer pelo emocional. Então, eu vou trazer aqui para você um versículo para você anotar e para você colocar aí, para você ler quando você precisar consultar alguma coisa na sua fome emocional. Amém? 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Amadas, lançai não é uma atitude passiva, não é uma atitude de ficar esperando que o Senhor venha pegar a sua ansiedade. Lançai é lançai, é pegar e lançar. Depositar, colocar, jogar, isso é lançar. Amém? Não é você pegar e ficar estagnado esperando, ou você ir lá e agir, a comer, a atacar a geladeira. Não, lançar é confiar que você tem que dar para o Senhor, que você tem que jogar sobre Ele, que você tem que depositar nele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Isso é bem importante. Meditar no versículo, colocar um louvor para distrair a tua mente é uma estratégia. Fazer uma oração mesmo, dizendo: Deus, eu me sinto derrotada, eu me sinto culpada, Deus, cada vez que eu passo por esse processo, Deus, não tá fácil para mim sozinha, Senhor, mas eu sei que Tu és o meu ajudador, Pai. A Tua palavra me diz em Salmo 121 que Tu és como sombra à minha direita, que não se separa de mim, Pai. Então eu te peço, Pai, renove a minha fé, renove a minha visão, Pai, me tira da estagnação, Senhor. Coloque louvores e o adore, cante para Ele, coloque palavras na sua boca de exaltação ao nome do Senhor. Vá distrair a sua mente. Leia um capítulo da Bíblia que te traga ânimo, Salmo 23, Isaías 40. Alguma coisa que vá distrair a sua mente. Vá tomar um banho gostoso, fazer uma caminhada, Pode fazer uma caminhada ouvindo alguma coisa, ouvindo um louvor, ouvindo a própria Bíblia, que vai ajudar muito também. Pode ligar para uma amiga, um parente, para você conseguir também distrair a sua mente. Ir fazer uma atividade física, porque vai subir as suas endorfinas e essa fome emocional vai passar muito mais fácil. Algo que eu sempre falo também é fazer algum tipo de drink. Por exemplo, você pega uma água com gás, você coloca lá um gengibre, um limão, um pouquinho de gotas de laranja, talvez. Enfim, coloca umas frutinhas vermelhas, uns morangos picados, decora bem bonito lá o seu copo, põe um canudinho, uma taça, para você se sentir bem, porque às vezes você precisa só distrair um pouco a sua boca, E vai distrair então com algo que não vai te fornecer energia. E aí isso vai passar. Tomar um chá, o chá de camomila. Às vezes ali na vontade de comer doce, um chá de frutas vermelhas. Tem um chá também da marca Twinings, que eu gosto bastante, acho que é uma ótima estratégia. É o chá de baunilha com mel. Mel nós não podemos consumir no nosso jejum. Porém, esse chá de baunilha com mel, ele tem lá um 0,00 de mel, ele nem tem carboidrato, então ele não vai elevar sua glicose, você pode consumir ele, tá? Sem problema. Faça uma pausa, isso é legal, uma pausa consciente, Se você está faminta do espírito, às vezes é importante pausar, importante relaxar, importante ir fazer uma massagem e fazer o seu pé, que é um momento relaxante, Você coloca o seu pezinho na água, ela tira ali sua cutícula, faz uma massagenzinha, alguma coisa para você. Vai fazer um banho de creme no seu cabelo, certo? Vai fazer algo que você possa se distrair e fazer uma pausa para você. Respire fundo. Tenha consciência, de que você é um ser criado pelo Senhor,
que Ele que sopra esse fôlego de vida nas tuas narinas, você só está viva porque Deus te ama. Amém? Porque Ele soprou um fôlego de vida sobre você. Se Ele soprou um fôlego de vida sobre você, você está viva. Se Ele tirar o fôlego de vida, a sua vida acaba. Então você é plano do Senhor, amada. Respira. Essa respiração consciente, sabe? Que enche os seus pulmões, que permite com que o ar passe no teu corpo. Essa respiração profunda, ela alivia muito. Até meus pequenininhos já aprenderam, né? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Vai devagar, respira profundo. Para você respirar mais devagar, se você não consegue, uma técnica é você tampar uma narina, porque aí você tem que respirar mais devagar. Então você tampa uma narina. Destampa uma e solta pela boca, ou destampa e solta pela outra narina, tá? Mas soltar pela boca ainda é mais relaxante. Então, neste momento, amadas, em que você se propôs a estar num tempo de consagração do seu corpo, das suas emoções, do seu espírito, conecte-se consciente com Deus, entendendo que tudo que há em você foi feito por Ele. Cada pedacinho de você foi feito por Ele. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? E Deus quer que você seja tudo aquilo que Ele sonhou para você. Então eu quero, com você, nessa manhã, fazer uma oração prática de entrega. E quero que você coloque aqui também as suas palavras. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, temos mais um dia pela frente, Pai, mais um dia de entrega, mais um dia neste movimento de jejum, Pai, aonde nós queremos submeter a nossa mente a Ti, Pai. Nós declaramos, Deus, eu declaro, Pai, neste dia, que eu quero ter a mente de Cristo, Pai. Eu não quero ter a minha mente, Deus, atribulada. Eu não quero ouvir as muitas vozes do meu eu, ou as vozes externas, Deus, que me levam a muitas distrações, Pai. Mas eu quero submeter, Senhor Jesus, as minhas emoções e o meu espírito a Ti, Pai. Sacia a minha alma, Jesus. Renova a minha fé. Renova a minha aliança contigo, Pai. E me dá clareza, Senhor, de que eu sou feita por Ti, Pai. De que o Senhor se importa comigo, Pai. E assim, Pai, como o Senhor tem uma porção diária para os seus filhos, Pai, que eu possa receber de Ti a porção diária, Senhor, para as minhas emoções. E que eu consiga exercer domínio próprio, Deus, e que haja controle sobre mim, Deus, sobre as minhas emoções, para que eu venha consumir apenas aquilo que faz sentido para o meu corpo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor criou, Pai. Tantas frutas, tantos vegetais, tantas sementes, tantos produtos da terra, Pai, que o Senhor criou, Senhor, para saciar o nosso corpo físico, para nutrir, para trazer energia, para trazer saúde ao nosso corpo, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por toda a maravilha da criação, Pai. E obrigada, Senhor, porque eu sou obra da Tua criação, Pai. O Senhor me criou e me formou do pó da terra.
e sopra todos os dias um fôlego de vida sobre mim, Pai. Obrigada pelo teu fôlego de vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque se eu acordei hoje, o teu sim está sobre mim mais uma vez, Pai. E eu sou grata, Pai, pelo teu sim sobre a minha vida, Pai. Eu espero, Deus, que nessa mentoria, Deus, que nesse tempo de te buscar, Pai, haja um alinhamento, Deus, da minha mente à tua mente, Pai, a mente de Cristo, do meu corpo, Pai, submetido ao teu Espírito, das minhas emoções rendidas a ti, Pai, e que eu possa ser transformada em tudo, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém, amadas. Um ótimo dia, fiquem com Deus, em nome de Jesus, que tudo que Ele sonhou se cumpra nesse tempo.